Provérbios 6, de 6 a 11, diz a palavra do Senhor: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nos encontramos diante da tua presença, da tua palavra, diante do teu altar, do teu trono de graça, nos apresentamos para sermos, ó Deus, usados por Ti. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua nesta manhã, como o Senhor já tem falado, através das orações, cânticos, os hinos, através das leituras que foram feitas na Tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, nos edificando, e que agora, ó Deus, o Senhor revele, ó Deus, mais uma vez a nós, traga sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor já deixou escrito e preparado na Tua palavra para nós. Que os nossos entendimentos sejam abertos por Ti mesmo, e que, ó Deus, o Senhor nos transforme a cada dia à semelhança de Jesus. Que estejamos, ó Deus, a cada dia parecidos mais com Teu Filho Jesus Cristo. Nós assim Te pedimos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no último dia 1º desse mês, há poucos dias, foi comemorado o Dia do Trabalho. Vários países do mundo comemoram esse dia, tem esse dia já como feriado, desde o século XVIII que há lutas nesse sentido. No Brasil, a partir de Getúlio Vargas, que ficou um pouco mais claro a luta do trabalhador com a instituição de salário mínimo e outras leis trabalhistas. Por volta de 1940, as coisas começaram a se clarear mais e ficarem mais fácil e mais acessíveis aos trabalhadores, inclusive a própria justiça do trabalho. Mas o que me leva a pensar também que nós estamos no mês do lar, mês de maio, chamado mês das mães também, e esse mês começa com o Dia do Trabalho. A gente fica a pensar, será que tem algo a ver? Será que o lar dá trabalho, o mês do lar, e já começa com o Dia do Trabalho? Eu penso que tem tudo a ver. Se fôssemos trabalhar aqui sobre os desafios do lar, quem sabe nós teríamos que começar dizendo do trabalho. E dá trabalho ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser bons filhos, ser bons pais. Leva trabalho, tempo, esforço, ser um bom cristão, ter um relacionamento saudável com Deus, com os irmãos. Tudo isso é trabalhoso. E é interessante que quando a palavra de Deus nos fala a respeito do trabalho, Ele nos apresenta o trabalho na vida secular, e a Bíblia nos mostra claramente como devem ser os servos e como devem ser os senhores, os patrões e os funcionários. Efésios capítulo 5, nós vemos instruções de Deus para nós, dizendo que o funcionário cristão, ele deve honrar a Deus com o seu trabalho, e que naquilo que ele faz, ele deve fazer de boa vontade, como se estivesse fazendo para o Senhor. E eu fico a pensar, como trabalhadores cristãos que somos, como tem sido a qualidade do nosso trabalho, do nosso serviço secular. O trabalho de onde você tira a subsistência, de onde nós tiramos a subsistência. Como é que temos trabalhado? Qual é a sua motivação ao trabalho? Sabemos que o trabalho é para subsistência, sim, mas também para a nossa realização pessoal, e Deus quer que o trabalho seja usado para engrandecimento do nome dEle.
palavra de Deus nos diz que enquanto trabalhamos, nós devemos expressar o Senhor em nossas vidas, a ponto de que outros vejam Cristo em nós. Irmãos, é importante observarmos que o cristão deve ser um exemplo de um bom trabalhador. Quando a palavra de Deus fala para os patrões, para os senhores, diz que também devem tratar com dignidade os seus funcionários, sabendo que eles também possuem um patrão, um pai nos céus, a quem deverão prestar contas. Olhamos, irmãos, e vemos que o trabalho é bênção de Deus para o homem. Algumas pessoas brincam muito com essa questão do trabalho, odeiam a segunda-feira. Esses dias eu estava lá no meu prédio, passeando embaixo ali, não meu, viu, irmãos, eu não tenho prédio, é onde eu moro, por favor, né? É igual as pessoas falam, a minha igreja, não é minha, é uma igreja onde nós estamos, onde congregamos, e assim por diante, né? Daqui a pouco alguém vai pensar que eu tenho um prédio, mas eu estava passeando ali, embaixo, no hall e também na parte social, e um dos funcionários que estavam limpando me viu ali passeando e tudo. Eu disse: olha, eu tenho que aproveitar um pouco porque hoje é a minha folga. Ele disse: que maravilha, segunda-feira folga, que coisa boa. Eu entendi que ele pensou que eu emendava o final de semana direto, e segunda, e seguia, né? E eu disse: olha, mas eu trabalho no sábado, no domingo, né? A gente às vezes tem que ficar explicando essas coisas. Algumas pessoas odeiam segunda-feira, mas se não tivesse a segunda, teria a terça, teria a quarta, e assim por diante. Nós precisamos entender que trabalho é bênção de Deus, e algumas pessoas brincam dizendo: olha, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mandaria matar. Isso é uma brincadeira muito de mau gosto, porque o inventor do trabalho é o próprio Deus. Deus é um ser trabalhador, a Bíblia diz que Ele criou os céus e terra em 6 dias e descansou no 7º dia. É importante, irmãos, que lembremos que Deus colocou o trabalho ao homem mesmo antes da queda. As pessoas assimilam muito o trabalho com o castigo de Deus por causa da queda, mas se você olhar em Gênesis 2, versículo 5, Deus criou os céus, a terra, não havia plantas, porque Deus não havia mandado chuva e porque não tinha criado o homem. Aí no versículo 7, em diante, diz que Deus plantou um jardim, colocou o homem nesse jardim, e esse jardim nós conhecemos bem, árvores desejáveis para serem alimentadas pelo homem, e boa para o paladar e também agradáveis à vista. Deus coloca o homem ali naquele jardim, e diz a palavra de Deus, versículo 15, que Deus colocou, Gênesis 2,15, o homem no jardim para cultivar o jardim e para guardar o jardim. Ou seja, Deus deu trabalho ao homem. É bênção de Deus. É bem verdade que depois, quando nós continuamos lendo as Escrituras, e a gente vai ver claramente que o homem pecou, e quando ele peca, ele é expulso do paraíso, mas também ele recebe ali, como castigo de Deus, ele recebe o trabalho, não agora como apenas a ordenança de Deus, ou a sua subsistência, como ele tinha e usava e usufruía de forma muito tranquila e calma, mas agora Deus diz ao homem: será com fadigas que você terá a sua subsistência, o seu pão, a terra vai produzir abrolhos, vai produzir espinhos, o seu trabalho vai ser árduo, e aí Deus diz ao homem: do suor do teu rosto comerás. Sim, irmãos, o trabalho então passou a ser uma ordem de Deus, que muitas vezes tem trazido e traz sobre nós sofrimento, além do cansaço físico e mental, mas não deixa de ser graça de Deus para nós. Olhamos para o trabalho e vemos que Deus nos chama também como servos dele
a sermos trabalhadores na sua obra. É um outro aspecto do trabalho. O cristão, ele é chamado, ele é convocado por Deus para ser abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, versículo 58. Querem conferir? Daqui a pouco nós vamos voltar aqui em Provérbios 6. Eu estou fazendo essa grande introdução, mas fique com a sua Bíblia aberta aí em Provérbios 6, que nós vamos ver daqui a pouco esse grande vilão do trabalho, que é a preguiça. 1 Coríntios 15, 58, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Está falando de trabalho. Está falando de trabalho cristão, está falando de você e eu nos desgastarmos no evangelismo, na pregação da palavra, na comunhão uns com os outros, na manutenção da casa do Senhor, na propagação do evangelho, na expansão do reino de Deus. A Bíblia fala, quando fala em trabalho cristão, você pode entender também perfeitamente que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quer dizer que nós temos também um trabalho para conosco mesmo, na nossa vida espiritual, na nossa devoção para com Deus, trabalho de leitura da palavra, de oração, um trabalho de estar em comunhão com os irmãos, de estar buscando dia a dia uma comunhão próxima com o Senhor. Para quem é essa missão? Para todos os salvos. O texto aqui de 1 Coríntios 15, 58, ele começa dizendo portanto, porque ele diz muitas coisas antes. Se você analisar em casa, se você der uma olhada, ele está dizendo sobre a ressurreição, ele está dando as garantias para os salvos da ressurreição de Cristo, que traz sobre nós bênçãos, e ele diz que Deus nos dá a vitória sobre todas as coisas. Ele diz por intermédio de Jesus Cristo, ele nos dá a vitória. Está falando sobre salvação, está falando sobre resgate, sobre a ressurreição que teremos. E ao dizer isso, ele diz, portanto, irmãos, trabalhem para o Senhor, sejam abundantes, uma vez que Deus já fez tudo, Deus já te salvou e me salvou, temos que trabalhar para o Senhor abundantemente. Abundantemente, sejam abundantes. Quando olhamos para Efésios 2, a gente vê que Deus nos salvou em Cristo Jesus pela graça, não são pelos nossos méritos. Não foi pelos nossos méritos. Não ganhamos a salvação porque fazemos o trabalho do Senhor, absolutamente. Mas se você continua ali, versos 9, verso 10 de Efésios 2, nós encontramos a palavra boas obras, as quais Deus mesmo preparou para que andássemos nelas, dizendo que Deus nos chama para boas obras. Boas obras como a consequência da salvação e não como a causa dela. Uma vez que você e eu fomos resgatados da nossa vil maneira de ser, do inferno, da condenação eterna, e trazidos para a presença do Pai, e tendo em Cristo Jesus a segurança da salvação, nós somos lançados ao caminho das boas obras, e esse é o único caminho que Deus nos colocou. Deus entrega trabalho para a sua igreja, e a sua igreja não pode cruzar os braços. Deus nos entregou a missão de anunciarmos o evangelho a toda criatura, e não é fazer isso de vez em quando, não é olhar para trás e dizer, eu já trabalhei muito para o Senhor. A Bíblia diz, sejam abundantes, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu encontrei um líder de igreja em determinada ocasião, não é dessa igreja, não é dessa cidade, mas que conversou comigo dizendo, pastor, eu acho que eu vou dar um tempo. Eu disse, como é que é isso, irmão? Ele disse, eu e a minha família já fizemos muito nesta igreja, eu acho que nós vamos quietar um pouco, nós vamos ficar meio de lado. Esse ano nós estamos decidindo não mexer com nada, não se envolver com nada, não pegar cargo nenhum, não fazer absolutamente nada.
E eu disse: por quê? E ele disse: olha, há muitos comentários de que a gente trabalha, de que a gente quer estar envolvido. Eu disse: então o senhor vai se deixar levar pelos comentários maldosos. O senhor vai deixar de obedecer ao Senhor, o senhor vai deixar realmente de se comprometer, ou vai deixar o compromisso com a obra de Deus e com aquilo que Deus tem te dado, dons e talentos, e a toda a sua família, para olharem para as vozes do inferno. E esse moço se tocou um pouco. Depois de alguma conversa, deixei que ele ficasse mais pensativo, saímos dessa conversa, e graças a Deus, eu ainda pude vê-los envolvidos na igreja. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes somos levados a ficar pensando em nossa própria estrutura, como se por nós mesmos nós pudéssemos desenvolver algo proveitoso. A palavra de Deus diz que as nossas obras estão manchadas de pecado, mas Deus nos lança para o trabalho, e Ele diz: eu estou com vocês. E o plano de Deus é usar a sua igreja para a obra que Ele tem ao mundo. Como eu e você podemos cruzar os braços? Chegamos agora em Provérbios 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Eu fico pensando, por que é que Deus nos mandou procurar a formiga? E aí eu tive que pesquisar um pouquinho, porque para falar de trabalho, Deus nos manda conviver com a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ele já estipula aqui quem é que deve estar com a formiga: aqueles que vez ou outra são acometidos de preguiça. E a preguiça é a grande vilã do trabalho. As formigas não são preguiçosas. Eu não sei qual é o tempo de descanso da formiga, mas eu nunca encontrei uma formiga cochilando. E não digo que por isso eu e você não devemos cochilar, por favor. A Bíblia não fala que você e eu temos que trabalhar exaustivamente até morrer e nunca descansar. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar e descansar. O próprio Deus nos deu o exemplo de ter o descanso. A Bíblia diz que nós devemos ter um dia, que é o sétimo dia, que é o dia separado por Deus mesmo, para que o santifiquemos, e para nós é o primeiro dia da semana, o domingo, depois da ressurreição de Cristo. E esse dia deve ser para nos consagrarmos a Deus, fazermos a sua obra de uma forma muito especial, mas também para descanso. Agora, irmãos, o texto diz contra a preguiça, dizendo que o preguiçoso é aquele que tira um tempo para dormir, um tempo para tosquenejar, que é tirar uma soneca, e um terceiro tempo para encruzar os braços em repouso. É aquele que de fato está muito mais preocupado com o seu descanso, com o seu comodismo, com a sua soneca, com o seu sono, do que com o trabalho. As formigas são insetos sociais, vivem em colônias, são disciplinadas, são organizadas. Nas suas características físicas, nós não vemos nada que pudesse chamar muito a atenção. Elas têm as antenas em forma de cotovelo e também a cintura com alguns segmentos que vão formando nós. Elas estão nos 5 continentes, só não estão no Polo Norte e no Sul. Elas existem de 12 a 18 mil espécies diferentes, e eu achei muita coisa, né? No Brasil nós temos aproximadamente 2.000 espécies de formigas, sendo que 20 a 30 delas são consideradas pragas. E aí esse animalzinho tão trabalhador deve viver muitos anos, não é? Quem sabe a formiga viveria 30, 40, 50 anos? Negativo. Uma formiga vive de 6 a 10 semanas. Algumas podem chegar a 12 semanas, ou seja, de 2 a 3 meses de vida.
Irmãos, mas é nesse curtíssimo espaço de tempo que poderíamos achar assim tão pequeno, é que a formiga faz tanta coisa, é que a formiga se preocupa tanto uma com a outra. As formigas operárias, e já foi colocado mesmo esse nome pela dedicação que elas se dedicam ao trabalho, elas possuem algumas características muito próprias: a escavação e a defesa do ninho, porque elas cuidam do espaço aonde moram, e elas vão ampliando a cada dia. Elas providenciam alimento, porque saem também para buscar alimento. Existem as formigas soldado, essas são outras, as que ficam do lado de fora ali, trabalhando na entrada do formigueiro, protegendo o formigueiro, e a gente vê que essa colocação também não dá confusão, não dá briga entre elas. As formigas operárias, elas alimentam as larvas e a rainha, cuidam dos filhotinhos, né, dos infantes ali, das formiguinhas. E ainda, as formigas operárias também trabalham na defesa da colônia. Interessante, amados irmãos, com funções definidas, todas elas, e a palavra de Deus diz que ela não tem chefe, não oficial, nem comandante. Ela não presta relatório e não tem ninguém em cima lá para mandar fazer o que tem que fazer, mas elas trabalham. Quando Paulo fala lá em Efésios 5 sobre o trabalhador, diz que ele deve trabalhar o tempo inteiro, mesmo quando não está à vista do seu Senhor. Irmãos, as formiguinhas, elas nos ensinam que deve haver acordo, comunhão, harmonia enquanto trabalhamos. Será que isso acontece a nível de igreja, de comunidade de fé que serve ao Senhor Jesus? As formiguinhas se comunicam de uma forma impressionante. Elas promovem alimentos umas para as outras, quando encontram alimento saem divulgando, e aquele rastro que você vê às vezes, a gente vê de formiguinhas, e uma passa pela outra e dá como que um selinho, encostando na outra e contando ali, expressando, passando cheiro e dizendo aonde tem alimento. Mas também existe uma forma de sondagem, de saber como é que está o estômago, né? Como é que está a vida da outra, para transferência de alimento enquanto se tocam. Irmãos, existe essa preocupação conosco. A Bíblia diz: vá atrás das formiguinhas. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando garoto, eu tentei uma vez fazer as formigas saúvas brigarem. Gostava disso, aquelas formigas cabeçudas, e eu chamava essas formigas de tira-sangue. E aí eu colocava no vidrinho e chacoalhava, colocava uma com a outra e jogava uma para cima da outra, porque eu queria ver uma esganando a outra. Eu digo: mata, pega, o UFC das formigas. Não acontecia. Irmãos, o que Deus te chama hoje, a mim e a você, a fazer? Deus nos chama a sermos abundantes na obra dEle, nos preocuparmos uns com os outros, nos preocuparmos com o reino dEle, nos preocuparmos com a igreja do Senhor Jesus, como a formiguinha se preocupa com sua colônia. Tendo um curtíssimo espaço de vida, de tempo de vida, elas produzem tanto, elas têm tanta motivação, elas não desanimam. Se você passa o pé e tira ali um montinho de areia, de terra que foram produzidas por formigas durante a noite ou durante o dia, você passa ali o pé e tira, no outro dia elas já começaram novamente. Desafio para mim e para você, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que Deus nos ajude a sermos abundantes na obra dEle, que Deus nos ajude a olharmos para as formigas, mas não apenas para as formiguinhas, para homens e mulheres que muito se esforçam e se esforçaram pela causa do Senhor. Quem sabe tantos missionários espalhados aí pelo mundo afora, que trazem frutos para a igreja do Senhor Jesus, muitos que já partiram, já estão com o Senhor nos céus, mas que deixaram frutos aqui. O que temos feito, o que você e eu temos feito para as futuras gerações?
Eu não gostaria e nem desejo a você que nos encontremos um dia naquela situação em que muitos já se encontraram dizendo: agora eu gostaria de trabalhar para o Senhor, agora eu gostaria de ir à igreja, agora eu gostaria tanto de poder fazer isso, aquilo outro, agora sim eu gostaria, como eu gostaria se eu pudesse, como eu gostaria de voltar no tempo da minha mocidade, como eu gostaria disso e daquilo, aquilo outro. Tem coisas que ainda dá, mas algumas coisas não voltam mais. Eu não quero deixar essa palavra como desânimo, mas como um ânimo à sua vida e à minha vida. Estamos vivos, estamos cheios da graça do Senhor, e a palavra de Deus diz: tudo que te vier à mão para fazer, Eclesiastes diz isso, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há sabedoria, não há ciência, não há obra nenhuma. Esse trabalho que Deus deixou para mim e para você é aqui na terra, enquanto eu e você estamos vivos. Não pense que o seu tempo passou, se você é idoso. Deus tem obra na sua vida. Não pense que você está muito cedo para trabalhar para o Senhor, se você ainda é muito criança. Deus tem obra na sua vida, e o dia que Deus completar a obra que Ele tem na vida de cada um de nós, Ele nos leva, porque aquele que começou boa obra, bom trabalho em cada um de nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando Ele completar a obra que Ele tem na minha vida, Ele me leva daqui, e na sua vida, e assim na vida de cada um de nós. Se você e eu estamos vivos, é porque Deus tem trabalho para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus cuide de nós e nos estimule a cada dia, para a sua honra e a sua glória. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.